O benefício assistencial de prestação continuada, BPC, e o auxílio inclusão a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a importância da perícia biopsicossocial. Luiz Gustavo Boião Pancutti. Heloísa Helena Silva Pancutti. Introdução. O presente artigo possui a finalidade de abordar o benefício assistencial do auxílio inclusão inserido no Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que apesar de não existir norma infralegal regulamentadora, traz parâmetros objetivos que permitem a sua concessão, sem que isto acarrete ofensa à regra da contrapartida. O objetivo deste trabalho é desenvolver um esboço, sem pretensão de esgotar o tema, sobre o aspecto assistencial das pessoas com deficiência, especificamente sobre a efetividade da proteção social e a necessidade da perícia biopsicossocial. Com efeito, as características básicas da assistência se traduzem na aplicabilidade imediata das suas normas, adquirindo a situação de direito positivo no ordenamento jurídico, produzindo, por assim dizer, a criação de direitos e obrigações e a prevalência da norma assistencial sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência no ordenamento jurídico brasileiro. No entanto, para que se busque uma compreensão do tema ora proposto, é necessária, a priori, a identificação dos elementos da assistência social, especialmente o benefício de prestação continuada com previsão na Lei Orgânica da Previdência Social, e o novo Instituto do Auxílio Inclusão, criado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, que ainda depende de regulamentação jurídica para sua implementação. 1. Sistema de Seguridade Social. O artigo 194 da Carta Constitucional prescreve que a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Trata-se de um conjunto de normas, princípios e institutos que visam estabelecer um sistema de proteção social aos indivíduos em face de contingências que impeçam de prover suas necessidades básicas e a de seus dependentes. De start, a Seguridade Social brasileira atua em 3 frentes: a saúde, a assistência e a previdência social. A assistência social está disciplinada no artigo 203 da Lei Suprema e é um direito social esculpido no artigo 6º do mesmo diploma normativo. Assim, a assistência social é uma das espécies de mecanismo que o poder público dispõe como forma de garantir a existência de um piso social mínimo destinado àqueles que dela necessitar. Assim, a Constituição Federal define a assistência social como política da Seguridade Social brasileira, onde se denota no campo dos direitos sociais a universalização do seu acesso, de responsabilidade estatal, com a participação da população. Portanto, nos termos da nossa Constituição Federal, a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, bem como o amparo às crianças e adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência, promoção de sua integração à vida comunitária, e a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.
Este último objetivo previsto no artigo 203 da CF/88 foi interpretada por nossa Corte Constitucional como regra de aplicabilidade limitada, uma vez que seria imprescindível a edição de lei infraconstitucional que garantisse a sua plena eficácia, pois os parâmetros estabelecidos no inciso V do dispositivo supra não permitiriam a fruição de tal prerrogativa. Somente após a promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social, Lei 8.742/93, alteradas pela Lei 12.435 e 12.470, ambas de 2011, e por fim, pela Lei 13.146/15, visou a efetivação deste direito fundamental, cuja regulamentação está a cargo do Decreto 6.214/07, alterado pelo Decreto 7.617. 1.1 Benefício Assistencial de Prestação Continuada, BPC. Nos termos do artigo 1º da Lei Orgânica da Assistência Social de número 8.742 de 7 de dezembro de 93, LOAS, a assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de seguridade social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. Assim, os artigos 20, 21 e 21A estabelecem os requisitos e critérios para a fruição do benefício assistencial de prestação continuada que, apesar de não ser uma prestação da Previdência Social, por questão de conveniência política, é concedido e fiscalizado pelo INSS. 1.2 Requisitos para a fruição do BPC. De acordo com o artigo 20 da Lei 8.742/93, o BPC será destinado à pessoa com deficiência ou ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de sua família. De acordo com o Decreto 6.214/07, são requisitos para a lousa nacionalidade brasileira, idade ou deficiência e a hipossuficiência econômica, miserabilidade, requisito econômico. Pelo artigo 7º do Decreto 6.214/07, a concessão do estendeu BPC estava limitada apenas ao brasileiro, nato ou naturalizado, que comprove domicílio ou residência no Brasil. O julgamento do Re 587.970 pelo STF delimitou o entendimento que o critério a ser adotado seria o da residência no país, tornando os imigrantes e refugiados sujeitos à percepção do benefício em igualdade de condições com os brasileiros. No que se refere ao requisito etário, a redação original do art. 20 da LOAS exigia inicialmente que o assistido tivesse à época de sua concessão a idade 70 anos. Posteriormente, a MP 1599-39/97, a partir de 1º de janeiro de 1998, reduziu a idade e passou a ser com mais de 67 anos, conforme nova redação dada pela MP 1.599-39, de 1997, e reedições, convertida na Lei 9.720/98. Com o advento do Estatuto do Idoso, Lei 1074120003, houve revogação implicitamente da LOAS no quesito etário para possibilitar a concessão do benefício para as pessoas com idade a partir dos 65 anos de idade. Com a edição da Lei 12.435/11, a revogação tornou-se expressa.
Oportuno registrar que para o Estatuto considera-se idoso aquele que tem idade superior a 60 anos, mas para a percepção do benefício em estudo exige-se 65 anos, isto em respeito ao fundamento do princípio da seletividade. Por se tratar de requisitos alternativos, quando se tratar de benefício destinado ao idoso, não há que se comprovar a deficiência, pois são requisitos cumulativos em estudo. O artigo 20, segundo da Lei 8.742/93, na sua redação original disciplinava que para efeito de concessão deste benefício, a pessoa com deficiência é aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho. Posteriormente, com a edição da Lei 12.435/11, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. Por sua vez, impedimentos de longo prazo são aqueles que incapacitam a pessoa com deficiência para a vida independente e para o trabalho pelo prazo mínimo de 2 anos. Com a edição do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146, de 2015, a definição legal de pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Vale lembrar que no art. 20, 10, da LOAS, o impedimento de longo prazo é definido na lei por 2 anos. Perfilha-se neste trabalho a ilegalidade do artigo 4º, 1º do regulamento da LOAS, alterado pelo Decreto 7617/11 que exige idade mínima de 16 anos para que a pessoa deficiente seja atendida para a fruição de tal benesse. Isto porque é de bom tom verificar se a deficiência ao menor de 16 anos poderá impactar de tal modo a sua vida e, bem como de sua família, a reduzir as suas possibilidades e oportunidades, no meio em que vive. Por derradeiro, no que diz respeito ao critério de miserabilidade, como requisito de natureza econômica do BPC, o 3º do artigo 20 da LOAS prevê que se considera incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a um quarto do salário mínimo. Para critérios assistenciais, a família é a entidade composta pelo beneficiário, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Cabe observar que a injustiça da lei ao adotar o conceito supra de família permite a exclusão no grupo familiar, de qualquer pessoa vivendo sob o mesmo teto, independentemente de relação de parentesco. A jurisprudência vem relativizando tal conceituação. É de grande importância ressaltar que o STF, no julgamento da reclamação número 4.374/P, de relatoria do MIN, Gilmar Mendes, reconheceu a parcial inconstitucionalidade do 3º do artigo da LOAS, sem pronúncia de nulidade, in verbis. Dispõe o art. 20, 3º, da Lei 8.742/93, que considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa à família cuja renda mensal per capita seja inferior a um quarto do salário mínimo.
O requisito financeiro estabelecido pela lei teve sua constitucionalidade contestada, ao fundamento de que permitiria que situações de patente miserabilidade social fossem consideradas fora do alcance do benefício assistencial previsto constitucionalmente. Ao apreciar a ação direta de inconstitucionalidade 1.232-1/F, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 20, terceiro, da LOAS. Como a lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de contornar o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e avaliar o real estado de miserabilidade social das famílias com entes idosos ou deficientes. Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram critérios mais elásticos para a concessão de outros benefícios assistenciais, tais como a Lei 1083620004, que criou o Bolsa Família, a Lei 1068920003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação, a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola, a Lei 9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas. O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos acerca da intransferibilidade dos critérios objetivos. Verificou-se a ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas, políticas, econômicas e sociais, e jurídicas, sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro. 5. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, terceiro, da Lei 874/201993. 6. Reclamação constitucional julgada improcedente. Data de julgamento: 18 de abril de 2013, Tribunal Pleno. Data de publicação: Acórdão eletrônico desde 173 3 de setembro de 2013 Public 4 de setembro de 2013. Verifica-se, destarte, que a Corte Constitucional reconheceu a nulidade do dispositivo infralegal, mas, por outro lado, não se pronunciou acerca de qual seria o atual critério a ser adotado para apurar a situação de miserabilidade. Tal omissão se justifica em razão da ausência de competência para realizar a interpretação de lei federal. Coube, por assim dizer, ao Superior Tribunal de Justiça a tarefa de realizar a interpretação do artigo 20, terceiro da LOAS em face da sua parcial inconstitucionalidade declarada pelo STF, no julgamento do RSPN 1.112.557/MG, submetido a julgamento representativo de controvérsia repetitiva, cujo trecho transcrevo abaixo. A limitação do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Portanto, conforme orientação adotada no recurso repetitivo, quando o assistido possuir renda mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, há uma presunção absoluta de miserabilidade, a qual não comporta prova em sentido contrário. Outrosim, quando o assistido demonstrar que a sua renda superar o critério de 1/4,
caberá a ele demonstrar a situação de hipossuficiência econômica. Outra questão também submetida a julgamento representativo de controvérsia no STJ, em matéria de BPC, diz respeito à aplicabilidade analógica do artigo 34, PEU, do Estatuto do Idoso, aos casos de pessoas com deficiência. Assim, a concessão de benefício assistencial a idoso, bem como ao deficiente, cabe exclusão de benefício de valor mínimo recebido por outro idoso do núcleo familiar, ainda que seja de cunho previdenciário, o qual também fica excluído do grupo para fins de cálculo para a renda familiar per capita. Desta forma, é devido o BPC a qualquer pessoa desde que atendidos os requisitos de incapacidade laborativa prolongada, territorialidade e miserabilidade, além da idade avançada, no caso do benefício devido em favor do idoso. 1.3 da importância da realização de perícia biopsicossocial. Odiernamente ganhou muita força a tese jurídica da necessidade da perícia biopsicossocial para fins de apuração da incapacidade laborativa e a graduação da deficiência no caso da aposentadoria da pessoa por deficiência. Os fatores socioculturais que podem causar a incapacidade para a aferição de renda, têm tão ou mais importância que a própria condição física do beneficiário. No caso da pessoa com deficiência, pesa em seu desfavor o estigma social que os impedem de acessar os postos de emprego, bem como a existência de vagas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho local. Todos estes fatores possuem especial importância que não pode ser ignorada pelo operador do direito. No entanto, a mera perícia médica não é capaz de atender satisfatoriamente à necessidade de produção de prova das condições sociais que possuem sim, peso determinante no conjunto probatório. O entendimento contido no artigo 20, segundo, da Lei nº 8.742/93, qual seja, segundo, para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Ocorre que a terminologia em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, contida no texto legal, merece uma análise mais detida. De que se trata tais barreiras? O Estatuto da Pessoa com Deficiência aponta no artigo 3º inciso 4º a conceituação de tais barreiras. 4ª, barreiras, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em a. Barreiras urbanísticas, as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo. B. Barreiras arquitetônicas, as existentes nos edifícios públicos e privados. C. Barreiras nos transportes, as existentes nos sistemas e meios de transportes. D. Barreiras nas comunicações e na informação, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação.
I. Barreiras atitudinais, atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. F. Barreiras tecnológicas, as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. A configuração da existência de tais barreiras somente pode ser comprovada por intermédio da realização de perícia biopsicossocial que observe se estão garantidas as condições para que a pessoa com deficiência possa acessar o trabalho de forma digna, uma abordagem pluridimensional que implica na capacidade de movimentação e expressão, capacidade de comunicação e expressão, bem como a existência de demanda no mercado de trabalho capaz de absorver a mão de obra da pessoa com deficiência. A apuração da existência da deficiência é tão somente uma dimensão da legislação, há que se observar o contexto social em que se insere o indivíduo. 1.4 Termo inicial e final do BPC. De acordo com a jurisprudência, caso a prova pericial realizada em juízo dá conta de que a incapacidade já existia na data do requerimento administrativo, esta é o termo inicial do benefício assistencial, DER. Porém, se ausente a prova da data do início da incapacidade, o termo inicial será fixado na data da propositura da ação/requerimento judicial. O benefício assistencial será revisto a cada 2 anos, e poderá ser extinta a sua concessão se superadas as condições que lhe deram origem, com a morte do beneficiário, personalíssimo, na falta de comparecimento na perícia periódica ou ausência de declaração da composição do grupo familiar quando solicitado, bem como constatada a irregularidade na sua concessão. 2. Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146/15. A Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, com a vacatio legis de 180 dias de sua publicação oficial, ou seja, com o início de sua vigência em 06 de janeiro de 2016. Alvo de críticas ásperas, em razão da alteração substancial do artigo 3º e 4º do Código Civil, a Lei 13.146/15 alterou também dispositivos dos seguintes diplomas: Código Eleitoral, Consolidação das Leis do Trabalho, Lei que dispõe sobre o FGTS, Código de Defesa do Consumidor, Lei de Licitações, Lei de Benefícios da Previdência Social e também da Lei Orgânica da Assistência Social. De acordo com o Estatuto, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Ao garantir a capacidade civil plena, o deficiente possui os mesmos direitos e deveres, sendo vedado qualquer tipo ou forma de discriminação. Para fins legais, considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Assim, na busca de incentivar a inclusão social das pessoas com deficiência,
foram elaboradas medidas políticas e jurídicas para minimizar o desequilíbrio causado em razão da sua hipossuficiência, minimizando os efeitos segregatórios existentes decorrentes da estrutura social. Com efeito, em relação ao mercado de trabalho é notório que poucos são os empregadores que se dispõem a absorver esse segmento. O deficiente é o último a ser contratado e o primeiro a ser demitido, sendo que sua faixa salarial é, em média, menor que a de seus colegas de profissão. A Lei 8.213/91, Lei de Benefícios da Previdência Social, exige que as empresas com mais de 100 empregados devem preencher de 2%, 2%, a 5%, 5%, dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência. A dispensa de pessoa com deficiência ou de beneficiário reabilitado da Previdência Social ao final de contrato por prazo determinado de mais de 90 dias e a dispensa imotivada em contrato por prazo indeterminado somente poderão ocorrer após a contratação de outro trabalhador com deficiência ou beneficiário reabilitado da Previdência Social, independentemente se a empresa tenha mantido o percentual mínimo. Além disto, o Estatuto da Pessoa com Deficiência dá incentivos para aqueles que se encontram fora do mercado de trabalho e, ingressem ao sistema de produção mediante benefícios pecuniários destinados a acrescer a renda. 2.1 Auxílio Inclusão. Previsto no artigo 94 da Lei 13.146/15, o auxílio inclusão é um benefício assistencial consistente em uma remuneração mensal extra destinadas àquelas pessoas com deficiência moderada ou grave que recebem o benefício da prestação continuada prevista na LOAS e se insiram regularmente no mercado de trabalho. Não se trata de um mero incentivo para as pessoas voltarem ao mercado de trabalho em respeito às cotas previstas no artigo 93 da Lei 8.213/91, mas também de nele se permanecer, ajudando a manter o alto custo de vida em razão das tecnologias assistivas. Assim, a pessoa com deficiência que se enquadrar nos requisitos exigidos pela Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, e que receba ou tenha direito de receber o BPC e ingresse no mercado de trabalho passará a receber o auxílio inclusão, conforme dispõe o artigo 93 da lei, a fim de complementar a renda para atendimentos das necessidades básicas vitais. Isto porque, nos termos do art. 21A da LOAS, o benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão concedente quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual. Assim, uma vez paralisada a concessão deste benefício assistencial, a pessoa com deficiência moderada e grave passará a receber cumulativamente com a remuneração da atividade que exercer o auxílio em estudo. Outrosim, extinta a relação trabalhista ou a atividade empreendedora ou encerrado o prazo de pagamento do seguro-desemprego e não tendo o beneficiário adquirido direito a qualquer benefício previdenciário, poderá ser requerida a continuidade do pagamento do benefício suspenso, sem necessidade de realização de perícia médica ou reavaliação da deficiência e do grau de incapacidade para esse fim. Ocasião em que o benefício de auxílio inclusão será cessado, reestabelecendo-se o benefício de prestação continuada. Interessante observar que a contratação de pessoa com deficiência na qualidade de aprendiz não acarreta a suspensão do benefício de prestação continuada, limitado a 2 anos o recebimento concomitante da remuneração e do benefício. Acredita-se, neste caso,
que em razão da continuidade do recebimento do PBC pelo aprendiz que exerça atividade remunerada, não será possível acumulação deste com o auxílio inclusão, em razão da impossibilidade de cumular o recebimento de dois benefícios assistências da mesma natureza. 2.2 Requisitos do auxílio inclusão. Nos termos do artigo 94 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, terá direito ao auxílio inclusão a pessoa com deficiência moderada ou grave que receba o benefício de prestação continuada previsto no art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e que passe a exercer atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do RGPS, bem como aquele que tenha recebido nos últimos 5 anos e que exerça atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do RGPS. Assim, o Estatuto da Pessoa com Deficiência limita somente àqueles que possuam um grau moderado ou grave de impedimento. A apuração deste grau de deficiência deverá ser realizada por meio de perícia médica previdenciária. A perícia médica previdenciária tem como finalidade subsidiar a autoridade administrativa acerca de características constatáveis no requerente a benefícios assistenciais ou previdenciários, comuns ou acidentários, que lhe permitam reconhecer ou não direito a prestações previstas em lei. A perícia médica administrativa é voltada à determinação do grau de deficiência do assistido ou do segurado do RGPS, bem como a sua capacidade ou incapacidade laborativa ou dos seus dependentes, com vistas a instrumentalizar processos e atos de cunho administrativo, principalmente relacionados à concessão de benefícios, auxílios ou dependência econômica. É atividade em geral vinculada às instituições oficiais de previdência social, regime geral, INSS, com possível delegação ao SUS, nos termos do artigo 60, 5º, INC. E da Lei 8.213/91. Vale observar, como mencionado antes, que o benefício em estudo ainda não foi objeto de regulamentação legal, cuja atribuição desta tarefa poderá ser destinada a outro órgão ou entidade. Além disso, o artigo 94 do EPD exige que o assistido receba o benefício de prestação continuada previsto no art. 20 da LOAS, e que passe a exercer atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do RGPS, bem como aquele que tenha recebido nos últimos 5 anos e que exerça atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do RGPS. Desta forma, caberá ao assistido comprovar o recebimento do BPC, ou que tenha recebido nos últimos 5 anos e ainda, exercer atividade remunerada, filiando-se regularmente ao RGPS na qualidade de segurado obrigatório. Segurados da Previdência Social são os indivíduos que integram o rol de beneficiários da Previdência Social em razão de se filiarem previamente a ela. Nos termos do artigo 9º do Decreto 3048/99, são obrigatórios aqueles que de forma compulsória encontram-se vinculados ao regime de previdência social por exercerem atividade laborativa licitamente remunerada, de maneira efetiva ou potencial, de natureza urbana ou rural, com ou sem vínculo empregatício, a título precário ou não, bem como aqueles definidos em lei, ou o exerceu no período anterior ao chamado período de graça. São segurados obrigatórios do regime geral de previdência social o empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, empresário, autônomo, equiparado ao autônomo, trabalhador avulso e o segurado especial.
Portanto, observar-se a falta de técnica do legislador no uso do vernáculo, uma vez que o exercício da atividade remunerada já enquadra a pessoa na condição de segurado obrigatório do RGPS. O enquadramento do segurado, decorrente do exercício da atividade profissional remunerada, em qualquer das categorias de contribuintes, determina, essencialmente, a filiação obrigatória, compulsória e automática do segurado à Previdência Social, fato que ocorre, quando se trata de empregado doméstico, mediante lançamento de contrato de trabalho em suas carteiras profissionais, livro ou ficha de registro de empregados e, no caso de avulsos, a sua filiação à associação, sindicato ou órgão gestor de mão de obra. Com efeito, nos termos do artigo 20 do Decreto 3.048/99, a filiação é o vínculo que se estabelece entre pessoas que contribuem para a Previdência Social e esta, do qual decorrem direitos e obrigações. A filiação à Previdência Social decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada para os segurados obrigatórios e da inscrição formalizada com o pagamento da primeira contribuição para o segurado facultativo. Conclusão. Apesar de a lei possuir o intuito de buscar o ideal do pleno emprego, com vistas ao valor social do trabalho, observar-se que só é favorecido pelo auxílio-inclusão aquele que recebe o benefício de prestação continuada às pessoas com deficiência previsto na LOAS. Desta forma, encontram-se excluídos de tal proteção social os deficientes que estão em gozo de auxílio-acidente, auxílio-doença, bem como os aposentados por invalidez. Qual razão de tal tratamento diferenciado? Tal tratamento diferenciado, pelo que se observa, não possui respaldo jurídico, uma vez que as pessoas com deficiência que não têm capacidade laborativa encontram-se segregados do mercado de trabalho de igual maneira, independentemente da natureza ou espécie de benefício que receba. O argumento de que esta categoria de deficientes ao receberem um benefício previdenciário encontra melhor proteção não práspora. Isto porque eles sofrem das mesmas restrições e impedimentos a longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que constitui uma barreira a participar em igualdade de condições com as demais pessoas. A partir deste tratamento diferenciado dado pela lei, os deficientes que se filiarem ao RGPS a partir da edição do Estatuto da Pessoa com Deficiência terão mais vantagens daqueles que nunca tiveram a mesma oportunidade. Explico: os que recebem o benefício assistencial, LOAS, terão melhores oportunidades de emprego, com remuneração mais vantajosa em comparação àqueles que se encontram aposentados por invalidez e queiram voltar ao mercado de trabalho. Com isso, o valor do salário de contribuição daqueles será maior do que deste, o que permitirá, no futuro, a fruição de um benefício previdenciário de maior valor, inclusive por incapacidade se comprovado o agravamento da doença após a nova filiação. Assim, registra-se neste ensaio a falha do Estatuto da Pessoa com Deficiência que, apesar de buscar condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania, olvidou de garantir a mesma proteção aos deficientes que gozam de benefícios previdenciários.